Olá, nesse vídeo vamos falar sobre as três dimensões da justiça que são alcançadas pelos meios autocompositivos de resolução de disputas. Essas dimensões são a dimensão eficientista, a dimensão social e a dimensão política. Meu nome é Daniel Ishihara, sou professor de Direito. Esse canal foi feito para trazer uma introdução, um resumo, uma primeira página sobre os assuntos que a gente abordaria se ainda estivesse em contato presencial na faculdade. Então, faço os vídeos de forma direcionada aos meus alunos de graduação, mas espero que aproveite a mais pessoas. Falando agora da dimensão eficientista, a primeira delas, ela corresponde à parcela jurídica da lide. É aquela parcela que trabalha questões de desconformidade entre o mundo fático, entre o que acontece entre as pessoas e o que foi prescrito na norma legal. Essa dimensão ela também é alcançada numa decisão judicial, numa sentença judicial, não é simplesmente alcançada via formas autocompositivas de resolução de disputas, como a conciliação, a negociação ou a, ou a mediação. Uma sentença judicial, por exemplo, ela também consegue, assim como um acordo numa autocomposição, consegue verificar que um alimentante ele tem possibilidade de pagar alimentos para um filho, um dependente que tem necessidade de receber aqueles alimentos. Uma sentença, assim como um acordo, conseguem estipular que ele dedique 30%, por exemplo, da remuneração mensal dele para o alimentando até determinada idade. Então, a parcela, a dimensão eficientista, ela não é alcançável só pelas autocomposições. Aí, quando a gente vai para a dimensão social, a segunda dessas dimensões, a gente vê essa história mudar um pouquinho. Porque a dimensão social ela corresponde à parcela da lide sociológica, ou seja, todas aquelas questões de fundo que muitas vezes não aparecem em um processo judicial, aquelas questões que trabalham aspectos psicológicos, o relacionamento interpessoal, o ambiente familiar ou comunitário, o ambiente do trabalho, enfim, são situações que não são alcançadas por uma sentença. Pelo contrário, se a gente for para uma forma heterocompositiva, como a arbitragem, uma sentença judicial, muitas vezes aquela sentença acaba por afastar mais ainda as pessoas, causar mais adversariedade no relacionamento interpessoal. O método autocompositivo, ele também trabalha essa aproximação, ela também alcança a justiça nessa dimensão social, reaproximando as pessoas e facilitando, então, para que novas disputas não surjam entre essas pessoas, principalmente se elas têm alguma relação prévia àquela disputa que está em discussão. A mediação, inclusive, é bastante recomendada para isso. Se você precisa saber sobre as diferenças entre a mediação, quando é recomendada, em relação a uma conciliação, temos um vídeo sobre esse assunto, coloca o card aqui em cima, e você vai poder lá ver, então, em que situações utilizar a conciliação ou a mediação. Nesse vídeo a gente tem então a primeira dimensão como sendo eficientista, a segunda dimensão como sendo a social, normalmente não alcançada pelas heterocomposições, e tem uma terceira dimensão um pouco discutida na doutrina, mas se for procurar na doutrina de Ada, Pellegrini e Grinover, a gente vai encontrar também a dimensão política, olha que interessante. A gente tem aquela dimensão alcançada na autocomposição que corresponde à participação das pessoas que estão em disputa, na administração da justiça, ou seja, a pacificação social sendo feita não apenas por agentes do Estado, como o juiz e um promotor de justiça, como também pela própria população. Isso significa que o povo também está cumprindo com as funções, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Isso está lá no artigo 3º da Constituição Federal, quando é estabelecido como um dos objetivos fundamentais do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. E aí a participação da população na construção dessa sociedade justa acontece nas autocomposições. Isso, então, é o que Ada Pellegrini e Grinover chamou de dimensão política da justiça, que é alcançada pelas autocomposições. Se fosse numa heterocomposição como uma sentença judicial, as partes, o povo, ele fica realmente como um personagem ali coadjuvante. Os principais são o juiz, o promotor, o advogado, a população mesmo não participa diretamente. Essas são as três dimensões, então, da justiça alcançadas pelas formas autocompositivas de resolução de disputas. Vamos ver como que isso pode aparecer num texto legal. Então, aqui para associar um pouquinho dessa teoria a algo de prático, trouxe a Resolução 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O artigo 1º está aqui do lado. O artigo 1º
ele traz uma série de conceitos e de forma interessante ele conceitua no inciso 3 a questão jurídica. A questão jurídica seria a parte da lide que envolve direitos e recursos que podem ser deferidos ou negados em juízo, por um juiz do trabalho. Então, essa questão jurídica ela corresponde à dimensão eficientista. Uma sentença consegue regular aquilo. Um trabalhador ele estava trabalhando mais horas do que o regular e não estava recebendo a hora extra, por exemplo. Né? Uma sentença pode ordenar o pagamento dessas horas extras, resolvendo a dimensão eficientista. E aí, essa resolução ela traz no inciso 4, conflito, o que ele chama de conflito, é a parte da lide que não envolve direitos e recursos que podem ser deferidos ou negados em juízo. Aqui a gente tem uma referência, então, à dimensão social daquela disputa, o que uma sentença não consegue resolver. Esse foi o conceito de conflito utilizado nessa resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E aí, disputa, eles resolveram chamar de disputa a soma desses dois, né? A soma da questão eficientista com a questão social, a questão jurídica e a questão social. Chamaram isso de disputa. Claro que não é a terminologia acadêmica para disputa e para conflito. Se vocês quiserem saber sobre a definição de conflito, de disputa, entrem num outro vídeo do canal, que eu vou colocar o card aqui em cima, podem ver por aí, e aí vocês vão entender que o conflito ele tem diversos aspectos, e esse conflito pode ser externalizado por uma pessoa, se transformando então numa disputa. Mas a resolução ela tem esse aspecto positivo, que é de chamar a atenção por fato de que uma disputa, quando apresentada ao judiciário, ela tem muito mais do que questões jurídicas a serem resolvidas em uma sentença e se dar aquele caso por encerrado. Como aspecto negativo, vem aí um conceito de conflito, como se não houvesse conflito também em questões jurídicas. As questões jurídicas trazem conflito também nessa dimensão eficientista. Ok? Esse é o vídeo por hoje, rapidinho assim. O canal Página 1 fica aí à disposição. Se vocês gostaram desse resumo, desse conteúdo, peço que sugiram aos seus professores, a outros alunos que estiverem estudando esse assunto. Até logo, até o próximo vídeo.